Meu nome é Sara, e eu sou o motivo pelo qual o amor da minha vida está morto. Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Sara. Há uma corda amarrada na minha alma. Uma corda que eu mesma pedi para que fosse tecida, anos atrás. A outra ponta dela está enterrada num caixão, no cemitério aqui de Pium. E a história de como essa corda foi amarrada é a razão pela qual a paz, para mim, virou só uma palavra. Tudo começa com Joaquim. Joaquim era luz. A gente se criou junto nas ruas de terra daqui do Tocantins. Ele tinha um sorriso que desmontava qualquer tristeza e sonhos grandes demais para caber naquela cidade. Eu sempre soube que um dia ele iria embora, e eu tinha pavor desse dia. E ele chegou. Com os olhos cheios de lágrimas e de esperança, ele partiu para Goiânia, prometendo que voltaria. Mas eu senti ali na despedida que eu tinha perdido para o mundo. Os meses que se seguiram foram um poço de escuridão. A saudade era uma dor física. Pion, que era meu lar, virou uma gaiola cheia de memórias dele. Foi no fundo desse poço que ouvi o nome dela, Maria da Paz. Uma senhora que morava nos arredores da cidade. Diziam que o trabalho dela era poderoso, que ela trazia qualquer um de volta. O desespero foi o meu guia até a porta dela. A casa era escura, cheirava a ervas e a fumaça de vela. Ela me olhou com os olhos que pareciam enxergar dentro da minha alma. Eu me derramei em lágrimas, contei tudo, mostrei uma foto nossa. Eu só pedia para ela trazê-lo de volta. Ela me ouviu em silêncio e no final disse com uma voz que era um chiado: "O amor que vai por vontade própria não volta por reza, menina. O que a gente faz é amarrar, trazer na marra. E o coração que volta amarrado não tem mais dono. Ele só tem a corda." Na minha cegueira, eu não me importei. Eu disse que pagava o que fosse. Ela me pediu uma camisa que ele tivesse usado e fez o ritual na minha frente, com velas pretas e rezas estranhas. No final, ela me deu o aviso que selou o nosso destino. "Pronto, ele vai voltar. Mas lembre-se, uma vez amarrado, só a morte solta." 2 semanas depois, meu telefone tocou. Era ele. "Sara, me perdoa. Eu não sei o que me deu. Eu não consigo viver sem você. Eu tô voltando para casa. Eu tô voltando para você." A alegria que eu senti foi a coisa mais pura e egoísta do mundo. Ele voltou. Nosso reencontro foi um sonho. Mas logo o sonho virou pesadelo. O Joaquim que voltou não era o meu Joaquim. A luz dele tinha se apagado. No lugar havia uma necessidade febril de estar perto de mim. No começo era só saudade, depois virou o controle. Ele me fez afastar dos meus amigos. O amor dele virou uma vigilância. Uma noite, num forró, um amigo de infância me abraçou. O rosto do Joaquim se transtornou. Ele me puxou pelo braço na frente de todo mundo, rosnando: "Ninguém toca em você. Você é minha, Sara. Só minha." Naquela noite a briga foi feia. Quando eu gritei que ele estava louco, que aquele não era ele, a mão dele veio com força e atingiu meu rosto. O estalo do tapa foi o som que quebrou o feitiço. O amor acabou ali. O que ficou foi o medo. Ele me pediu desculpas chorando. Disse que não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele sentia como se não fosse mais dono das suas vontades e desejos. Ele me deixou e saiu. No dia seguinte, terminei tudo. A reação dele não foi de tristeza. Foi uma frieza que gelou meus ossos. "Terminar?" ele disse. "Você não pode terminar comigo. Nós fomos feitos um para o outro."
A minha vida virou um inferno. Ele ficava parado na esquina da minha casa, só me olhando por horas. Ligava de madrugada, em silêncio. Depois de 3 dias de terror, fui à polícia. Eles o advertiram. E ele sumiu. Eu senti um alívio culpado. Pensei que ele tinha entendido, que tinha ido embora. Passei uma semana numa paz tensa. Até que a polícia bateu na minha porta de novo. Tinham encontrado um corpo perto da Ponte Velha. Era ele. Ele tinha se enforcado. O mundo ficou mudo. Eu só conseguia ouvir as palavras daquela velha na minha cabeça. Uma vez amarrado, só a morte solta. Naquele momento, eu entendi o horror da minha escolha. A amarração não trouxe o amor do Joaquim de volta. Ela invocou um demônio de ciúmes que se alimentou da alma dele até não sobrar nada. A reza foi forte demais. Quando eu tentei cortar a corda que me prendia a ele, a corda o matou. Eu não sou assombrado pelo fantasma do Joaquim. Ele encontrou a paz que eu roubei dele. Eu sou assombrado pela minha escolha. Eu consegui o que eu queria. Eu trouxe o Joaquim para Pium, para sempre. E a corda que eu pedi para amarrar o coração dele é a mesma que toda noite se aperta no meu pescoço e me lembra que o verdadeiro amor não se prende. E que a minha sentença, essa nem a morte vai soltar. Chegamos a um ponto crucial. E se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo. Inscreva-se para não se perder nas sombras. Deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, seu Jonas. Meu nome é Léo e o Araguaia não é meu local de trabalho, é meu berço. Fui criado na Ilha do Bananal e aprendi desde menino com os ribeirinhos que o rio tem dono. E não é gente, não. Os mais velhos chamam ele de Ipupiara, o homem d'água. Dizem que é o guardião do fundo, uma criatura atarracada e de um olho só, que não gosta de barulho nem de desrespeito. A gente aprende a pedir licença, a não jogar sujeira, a entender que somos apenas visitantes no reino dele. Eu trabalho como guia de turismo. Levo gente para ver a beleza do nosso Tocantins. E foi num desses passeios que eu vi que a lenda era mais real do que eu imaginava. Levei um grupo de turistas de São Paulo para um passeio noturno. Eram 4, relógios caros, óculos de sol que valiam mais que meu barco e uma arrogância do tamanho do rio. Quando eu pedi para baixarem a música alta, eles riram. A gente paga para relaxar, moleque, um deles disse. Eu os avisei sobre as lendas, sobre o respeito ao silêncio da noite, e o mesmo cara, o líder do grupo, soltou uma gargalhada e jogou uma lata de cerveja vazia na água. A natureza é nossa, parceiro. A gente comprou o pacote completo. Eu senti um arrepio. Ali, no meio do rio, sob a lua cheia, aquilo não foi só jogar lixo, foi uma ofensa. Continuamos navegando até o ponto mais isolado, um posto fundo conhecido como Ninho da Sucuri. E foi lá que o motor do barco morreu. Não engasgou, não falhou, simplesmente se calou. Silêncio total. O silêncio do Pantanal à noite já é pesado, mas aquele era diferente. Os grilos pararam, os sapos se calaram. É quando o mato se cala que a gente tem que ter medo. Foi quando ouvimos um chiado, um som gutural vindo de debaixo d'água que fez o casco do barco vibrar. Os turistas ficaram pálidos. Que barulho é esse? Um deles sussurrou. Antes que eu pudesse responder, algo arranhou o fundo do barco com força. Scrap! O som de unhas duras passando no alumínio. A embarcação balançou violentamente. E então, a uns 10 metros de nós, a cabeça subiu da água escura. Não era boto, não era jacaré. Era larga, chata, coberta de um lodo que parecia cabelo. E no meio da testa, um olho só. Vermelho, pulsante, do tamanho de um pires. Um olho que não olhava com curiosidade de bicho, olhava com ódio.
O pânico tomou conta. O barco balançava cada vez mais forte. A criatura mergulhou e reapareceu, batendo no casco, nos testando, nos cercando. Ela não estava atacando. Estava nos avisando, nos expulsando do seu território. Foi quando o líder do grupo, o mesmo que jogou a lata na água, fez a pior coisa que poderia ter feito. Ele tirou uma pistola da mochila. Vou apagar esse bicho feio. Não, eu gritei, mas era tarde. O tiro rasgou a noite. O chiado da criatura virou um grito de dor e de ofensa. E o olho vermelho, que antes era de ódio, agora era de fúria. A criatura mergulhou e no segundo seguinte, o barco foi atingido por baixo com a força de um carro. O homem da pistola foi jogado para o alto. Antes que ele pudesse gritar, uma mão com garras e membranas saiu da água, agarrou seu tornozelo e o puxou para baixo, como uma âncora de carne. Houve um borbulhar na água escura e depois o silêncio voltou. A criatura não reapareceu. O motor do barco milagrosamente pegou na primeira tentativa. Levei os outros 3 em choque de volta para a pousada. A polícia procurou o corpo por dias. Nunca acharam. A história oficial foi um trágico afogamento, mas eu sei a verdade, e os ribeirinhos também. Meu avô costumava dizer, o Ipupiara não é bicho, meu neto. Ele é balança. Eu entendi naquela noite. A criatura não era um monstro assassino. Era o sistema imunológico do rio. As redes rasgadas, os motores que morrem, são os avisos. E quando os avisos não são ouvidos, a balança precisa ser equilibrada. O ataque não foi aleatório. Foi uma execução. O homem não foi caçado. Ele foi julgado. E a sentença foi paga ao dono do rio. Os outros 3 turistas não sobreviveram por sorte. Eles foram deixados vivos de propósito, para serem as testemunhas, para contarem a história, para espalharem o aviso. Eu continuo sendo guia no Araguaia, e toda vez que um turista desavisado ameaça jogar uma bituca de cigarro na água, eu conto essa história. Porque o Araguaia é um rio generoso, mas ele não perdoa quem cospe nas suas águas. E a cobrança vem do fundo. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Gabriel. Sou fotógrafo. A minha paixão é viajar pelo Brasil e capturar a alma dos lugares históricos durante a noite, sob a luz das estrelas. Para mim, a assombração de um lugar estava na sua beleza, na sua solidão. Eu não caçava fantasmas, eu caçava a poesia do tempo. Até que, em Natividade, o tempo me caçou de volta. Natividade, para quem não sabe, é uma das cidades mais antigas de Tocantins. Um pedaço do século XVIII preservado em ruas de pedra e casarões coloniais. Meu objetivo era fotografar as ruínas da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Um esqueleto de pedra construído por escravos que se ergue contra o céu do cerrado. Eu sabia das lendas, que à noite ouvem-se os lamentos dos escravos que morreram na construção. Eu, como sempre, tratei como folclore, um tempero para minha arte. Cheguei às ruínas por volta das 11 da noite. A lua estava fina, o céu um tapete de estrelas. O silêncio era tão profundo que parecia pesado. Montei o meu tripé, ajustei a câmera para uma longa exposição e comecei a trabalhar. Foi quando os sons começaram. Primeiro fraco, o som de correntes se arrastando na pedra. Depois, mais nítido, o som de picaretas batendo na rocha, vindo de um lugar onde não havia ninguém. E por cima de tudo, um coro abafado de vozes masculinas, cantando em latim, mas um latim sofrido, cansado. Meu coração de artista acelerou. Estou no lugar certo, na hora certa, pensei. Peguei meu celular e ativei o gravador de áudio, deixando-o sobre uma pedra, enquanto a câmera capturava a luz das estrelas. Eu ia registrar aquilo. A prova de que as lendas eram reais. Passei quase 3 horas ali, imerso naquela atmosfera, com os sons do passado me envolvendo. Quando terminei, senti um misto de euforia e frustração. A experiência tinha sido incrível,
mas ao ouvir a gravação no celular, a única coisa que eu capturei foi o som do vento. Interferência, pensei. Equipamento ruim. Decepcionado por não ter a prova, mas feliz com as fotos que imaginei ter feito, voltei para a pousada. Foi no dia seguinte, ao descarregar as fotos no meu notebook, que o verdadeiro horror se revelou. As imagens estavam perfeitas. As ruínas, fantasmagóricas sobre as estrelas. A Via Láctea, um rio de luz sobre a igreja morta. Fiquei orgulhoso. Por curiosidade, cliquei com o botão direito em uma das fotos para ver as informações do arquivo, o metadata. ISO, abertura, velocidade do obturador, tudo normal. E então, eu li o campo que fez meu sangue virar gelo. Data de criação. Não estava escrito 11 de outubro de 2025. Estava escrito 11 de outubro de 1825. Meu cérebro se recusou a entender. Achei que era um bug. Verifiquei a segunda foto. 11 de outubro de 1825. A terceira, a quarta. Todas as fotos que eu tirei naquela noite, dentro das ruínas, estavam datadas de exatamente 200 anos no passado. O ar saiu dos meus pulmões. Não era um erro de software. Minha câmera não havia registrado fantasmas. Meu equipamento tinha viajado no tempo. Os sons que eu ouvi não eram ecos, eram os sons reais de homens escravizados trabalhando sob a luz de tochas há 2 séculos. Eu não estava ouvindo o passado. Por algumas horas, eu estive lá, um espectador invisível, um fantasma do futuro no mundo deles. Meu equipamento não conseguia gravar os sons porque, para a tecnologia de 2025, os sons de 1825 talvez não existam. Mas a luz das estrelas daquela noite, que banhou a mim e a eles, atravessou o tempo e se imprimiu no meu sensor. A prova final veio quando eu esvaziei minha mochila. Junto com minhas baterias e lentes, havia um objeto que não era meu. Uma moeda pequena, de cobre, gasta e suja de terra vermelha. Uma moeda de 40 réis, do Império. Eu não sei como, eu não sei porquê. Eu só sei que as ruínas de Natividade não são um lugar assombrado por fantasmas. São um lugar onde o tempo é frágil, onde as paredes entre os séculos às vezes ficam finas como papel. As pessoas têm medo de fantasmas. Mas o que acontece quando você descobre que o fantasma era você e que o passado não está tão morto quanto a gente pensa? Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Clara. Eu me mudei para Palmas para fazer faculdade. Consegui um apartamento pequeno num daqueles prédios novos, todos iguais, que parecem ter sido construídos da noite para o dia. Para mim, era o meu castelo, meu primeiro pedaço de independência. Eu só não sabia que as paredes finas não me separavam só dos vizinhos, mas de algo muito pior. O problema começou quando o apartamento ao lado do meu, o 402, foi ocupado. Eu nunca vi caminhão de mudança. Uma noite, a porta estava trancada com um aviso de aluga-se. Na manhã seguinte, havia um capacho de bem-vindo no chão. Minha nova vizinha, Júlia, era simpática. Simpática até demais. No primeiro dia, ela bateu na minha porta para pedir açúcar e a conversa se estendeu. Ela parecia saber coisas sobre mim que eu não tinha contado, como o curso que eu fazia. Ah, ouvi você no telefone com sua mãe, ela disse, rindo. Achei estranho, mas deixei passar. A estranheza virou o desconforto. Na semana seguinte, comprei um vestido novo, verde, para uma festa. No dia seguinte, Júlia apareceu no corredor com um vestido idêntico. Nossa, que coincidência! Ela exclamou com um sorriso que não alcançava os olhos. A paranoia começou de verdade quando eu ouvi a conversa. Eu estava no telefone com minha mãe contando sobre uma prova difícil. Naquela noite, com o ouvido colado na parede, ouvi a Júlia no telefone, repetindo as minhas frases, as minhas pausas, até a minha risada nervosa, como se estivesse ensaiando um papel. O papel de ser eu. Meu apartamento virou uma prisão de silêncio. Eu andava na ponta dos pés, com medo de fazer qualquer som que pudesse alimentá-la. Desligava a TV, falava baixo
Eu estava sendo caçada acusticamente. Eu precisava de uma prova. Precisava saber que não estava enlouquecendo. Comprei uma daquelas pequenas câmeras de segurança e a instalei no corredor, apontada para as nossas 2 portas. Eu ia provar que ela era uma perseguidora doentia. Naquela noite, eu revi as gravações do dia. E o meu sangue virou gelo. O vídeo me mostrava saindo para a faculdade às 7 da manhã, me mostrava voltando com as compras às 6 da tarde. Mostrava um amigo meu me visitando à noite. Mas a porta do apartamento 402, em 12 horas de gravação, ela nunca se abriu. Ninguém nunca entrou, ninguém nunca saiu. A Júlia não existia. Pelo menos, não para a câmera. Meu cérebro deu um nó. Se não havia ninguém lá, de onde vinham os sons? Quem era a mulher que eu ouvia no corredor? Enquanto eu olhava para a tela do meu notebook, paralisada, a gravação continuava a rodar. No vídeo, eu vi a minha própria imagem, a Clara, de minutos atrás, se despedindo do meu amigo e trancando a porta por dentro. E nesse exato momento, na vida real, eu ouvi o som da minha própria chave girando na fechadura da minha porta. Clac! A porta do meu apartamento se abriu. Parada no umbral, recortada contra a luz do corredor, estava eu. Uma cópia perfeita de mim mesma, usando as mesmas roupas, com o mesmo cabelo preso num coque desleixado. Ela olhou para a câmera no corredor, depois olhou para mim, sentada no sofá com um notebook no colo, e sorriu. Um sorriso que eu nunca dei. Com a minha própria voz, ela disse: "Oi, acho que você não precisa mais se preocupar com a vizinha." E eu entendi o horror. Nunca houve uma Júlia. A entidade, o que quer que seja, nunca esteve do outro lado do corredor. Ela estava ligada a mim o tempo todo, usando o apartamento vazio da frente como um espelho, como uma caixa de ensaio para aprender. Ela copiava meus sons, minhas roupas, minha voz. Ela estava estudando para a audição final. A assombração não era uma perseguição, era uma substituição. Ela está aqui agora, Jonas. Enquanto eu gravo isso, trancada no meu próprio quarto, eu a ouço na cozinha. Ouço meus próprios passos, ouço minha própria tosse. As pessoas têm medo de fantasmas, de espíritos de outras pessoas, mas ninguém te prepara para o terror de se tornar o fantasma da sua própria vida. E eu não sei o que vai acontecer quando ela decidir que não precisa mais de 2 de nós nessa casa. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?